Importante que cada segunda-feira, caso você queira estar aqui comigo sempre ao vivo, é a oportunidade de você fazer perguntas, é a oportunidade da gente bater aquele velho bate-papo para eu poder, sinceramente, de coração, te esclarecer e te ajudar com todas as dúvidas que você tenha de rotinas, né, para o teu escritório de contabilidade. Aqui eu sempre falo que nesse canal aqui, nesse conteúdo aqui, o único objetivo é compartilhar, trazer um pouco da minha experiência, que eu acho que vai e que agrega muito com cada um de você que está querendo começar o teu escritório de contabilidade, mas fica completamente perdido com rotinas, com vários assuntos. Então aqui, esse canal aqui, sempre segunda-feira às 19 horas, a gente tem essa aula ao vivo, onde eu trago algum conteúdo prático, com rotinas práticas para você começar o teu negócio contábil. E antes da gente iniciar essa aula, antes de eu compartilhar aqui a minha tela, quero que você sempre coloque nos comentários, no final de cada aula, eu já coloco agora no início, duas ações muito importantes para mim nesse momento. E duas ações muito importantes. Primeiro se você vai gostar desse conteúdo, que esse conteúdo vai trazer de positivo para você, de coisas que você não sabia antes e agora, depois dessa aula, você aprendeu. E segundo sempre clica no curtir, compartilha. Se você tem algum canal de faculdade, se você tem um grupo de contadores aí da tua cidade ou da tua região, pega esse vídeo aqui e compartilha, porque assim toda segunda-feira a gente vai poder trazer cada vez mais, ainda mais pessoas para aprender essas rotinas que muitas vezes nos travam para a gente começar o nosso negócio contábil, para a gente começar o nosso escritório de contabilidade. E aqui sempre o meu objetivo, sempre o meu intuito é trazer um conteúdo que muitas vezes, quase 100% de certeza, a gente não consegue aprender ele em faculdade, porque por N motivos, não vale aqui eu ressaltar com cada um de vocês, mas de fato conteúdos que a gente só consegue aprender de fato trabalhando dentro de um escritório contábil ou compartilhando alguma ideia ou algum conteúdo do nosso escritório em si. E para você que está chegando agora, se essa é a sua primeira aula, pode colocar à vontade nos comentários qualquer dúvida que você tiver no decorrer das nossas aulas, no decorrer dessa aula especificamente aqui. Então, seja muito bem-vindo cada um de vocês que está aqui me assistindo, que está aqui me ouvindo. Hoje eu quero compartilhar um tema com você. Resolvi trazer esse tema por quê? Porque muitas vezes a gente tem uma parada na nossa cabeça que chama maldição do conhecimento. E muitas vezes o conteúdo que eu sempre trago para você que está aqui me assistindo, eu sempre ressalto, esse canal aqui é para pessoas que estão definitivamente com a prioridade de começar o teu próprio escritório de contabilidade. Então muitas vezes a gente tem a maldição do conhecimento, de achar que coisas simples, que eu faço isso todo dia, de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, várias vezes no dia, que vocês também já sabem. E algumas pessoas me mandaram no direct, no Instagram, me mandaram perguntando aqui no YouTube, também Eduardo, o que é certificado digital? Aí eu pude perceber que algumas pessoas que não têm a oportunidade de ter esse contato, e eu fui pensar e eu pensei, poxa, quando eu terminei minha faculdade, eu sabia o que era um ECAC, eu sabia como que acessava o sistema da Receita Federal, eu sabia onde é que eu fazia um parcelamento, todas essas informações que possivelmente, se você está saindo da faculdade agora, você não vai aprender, você não aprendeu, e possivelmente se você não trabalhou especificamente dentro de um escritório de contabilidade com essas rotinas específicas, possivelmente também você não vai saber disso que eu vou compartilhar com você, porque definitivamente talvez você que esteja aí do outro lado seja diferente de mim, mas eu só aprendi isso quando eu montei o meu escritório de contabilidade. Quando eu tive o meu primeiro cliente, eu não sabia nem por onde ia parcelamento, nem como que fazer uma procuração, muito menos nem sabia que existia uma coisa chamada ECAC. Então esse bate-papo que eu falo que é um bate-papo que eu quero fazer com você eu sempre falo, eu quero trazer um download aqui da minha mente e poder compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu faço diariamente, rotineiramente, nesse assunto de certificação digital. Então, primeiros pontos, vou compartilhar a minha tela aqui para a gente já dar início a essa aula, que é tudo sobre certificado digital e sistema da Receita Federal. Se você não sabia o nome, ele chama ECAC. É um sistema que a gente acessa para as nossas consultas baseadas, de tudo que a gente vai saber de dentro da empresa. Então essa aula ela vai ter 2 pontos específicos, eu vou fazer um apanhado geral aqui de conhecimento de conteúdo
técnico, né, o que é cada coisa, e depois eu vou compartilhar a minha tela, vou compartilhar dentro do ECAC como que você faz as principais coisas dentro desse sistema da Receita Federal. Mas antes da gente entrar na parte prática, eu preciso que você entenda alguns pontos muito importantes para você que está começando o teu escritório ou que vai começar o teu escritório de contabilidade. A primeira coisa que você precisa entender é que a partir do momento que quando você resolver abrir o teu escritório de contabilidade, essa palavra ela vai ficar muito comum para você. Se chama certificação digital, ou seja, certificado digital. Basicamente, em poucas palavras, para você que está aqui me assistindo, o que seria isso, certificado digital? Certificado digital é uma assinatura eletrônica em meios digitais. Ou seja, você compra o certificado digital e aquela sua assinatura que você fazia no seu papel lá, você pegava a assinatura e assinava e iria reconhecer em cartório, ela passa a ter validade somente em meio digital. Então, esse certificado digital, ele pode ser feito, uma pessoa pode ter certificado digital tanto no CPF ou no CNPJ da empresa. Então, é um arquivo, é uma assinatura digital, que essa assinatura digital ela pode ser feita tanto no CPF, tanto no seu CPF como no seu CNPJ. Aí algumas pessoas me perguntam Eduardo, isso é obrigatório todas as empresas possuir? Sim, basicamente todas as empresas elas vão precisar, você vai precisar que essa empresa faça o certificado digital, porque esse certificado digital ele tem algumas funcionalidades, algumas coisas principais que você vai utilizar ele. A grande principal função que ele vai ter aqui é para realizar a transmissão das obrigações acessórias. E para você que já me acompanha aqui, já me acompanha há algum tempo, você já viu compartilhando em alguns outros momentos, algumas lives ou até no meu conteúdo que eu faço semanalmente que um dos pilares quando você começa o seu escritório contábil, que você vai ter que fazer de assessoria para os seus clientes, é justamente a transmissão de obrigações acessórias. É o que? Você informar para os entes, para o governo, para a Caixa, para a Receita Federal, para o Estado, a movimentação, algumas informações básicas que o teu cliente teve mensalmente. Então, tem algumas obrigações acessórias, como por exemplo o SPED, como por exemplo a CFIP, que é uma obrigação acessória da folha de pagamento para você gerar o FGTS. Tem algumas obrigações acessórias que exclusivamente precisam ser assinados digitalmente, ou seja, você precisa fazer a declaração, você precisa ir lá e clicar no botãozinho e assinar. Para quê? Para a Receita Federal entender que aquilo que a empresa está mandando definitivamente é ela que está enviando. Por quê? Porque ela está fazendo a assinatura através do certificado digital. Então você já tem que entender que essa é uma peça fundamental que os teus clientes vão precisar, que você vai ter que fazer com que os seus clientes tenham para você realizar algumas obrigações acessórias, transmitir algumas obrigações acessórias via certificação digital. Porque se você não tiver certificado digital dessas empresas, dos seus clientes, algumas obrigações acessórias, você não vai conseguir realizar elas especificamente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela só um pouquinho. Você não vai conseguir realizar a transmissão de algumas delas especificamente. Então, é obrigatório você ter esse certificado digital. Agora, uma das coisas importantes que você precisa entender aqui é que o certificado digital, ele tem validade jurídica. O que quer dizer isso? Ele tem a mesma validade que uma assinatura feita à mão do seu cliente. Então, se o seu cliente foi lá e assinou para você um documento e reconheceu em cartório, ela tem a mesma validade que você assinar pelo certificado digital daquela empresa especificamente. Então, isso é o ponto principal, que o certificado digital é um documento, é um arquivo onde você vai precisar fazer a assinatura digital dessas obrigações acessórias dos seus documentos. Eduardo, tem mais algumas funcionalidades? Além
além da assinatura para o envio dessas obrigações acessórias, que é o principal fator que a empresa precisa do certificado digital, você também pode o certificado digital da pessoa física, ou seja, do sócio, porque vamos pensar o seguinte, para você não se perder aqui. Quando você monta uma empresa, uma sociedade, ela vai ter duas coisas. Os sócios, que caso você queira assinar o contrato, caso você queira assinar o contrato de constituição dessa sociedade que você está abrindo, os sócios ele pode assinar também via certificação digital. Mas é raro os casos que os sócios resolvem fazer isso. Por quê? Se ele não quiser assinar o contrato manualmente, simplesmente você pode mandar ele fazer um certificado digital do CPF e esse certificado ele ter a validade para assinar o contrato de constituição dele ou o contrato de alteração. Mas o certificado mais comum que a gente faz é o certificado do CNPJ, ou seja, é o certificado que você vai ter relativo à empresa que você está lá como seu cliente, a empresa que foi contratado para transmitir essas obrigações acessórias. Então, o maior ponto principal que você vai precisar de certificado digital é somente para realizar a transmissão dessas obrigações acessórias que o seu cliente vai precisar. E dentro delas a gente vai ter outras aulas onde a gente vai elencar quais são essas obrigações acessórias, qual cada tipo de empresa tem de obrigação acessória para transmitir. Mas a live de hoje, o conteúdo de hoje é exclusivamente para te dar esse norte do que é o certificado digital e para que ele serve. Então você já sabe que o seu certificado você vai ter que fazer ele no CNPJ, ou seja, no CNPJ da empresa. E o modelo desse certificado, quando você vai abrir o teu escritório, você já vai ver que existem vários modelos. Existe o modelo A1. O que é o A1? É um arquivo instalado na máquina. Qual que é a facilidade no meu ponto de vista? Aqui no meu escritório de contabilidade, basicamente todos eu peço para fazer o A1. Porque como ele é um arquivo, você pode instalar ele na sua máquina, você pode instalar ele em outras máquinas, você pode instalar na máquina do cliente, ou seja, é simplesmente um arquivo que vai vir do certificado digital, que esse certificado ele pode ser comprado em várias certificadoras que você optar, mas ele é em formato arquivo. E também existe outros modelos, como existe um cartão e existe os principais que é um token. Qual que é a desvantagem na hora de você avaliar e mandar o seu cliente fazer cada um desses certificados? Que o cartão ele tem validade de 3 anos, né? Validade de 3 anos. O cartão e o token, todos eles têm validade especificamente de 3 anos. Já o A1, ele só tem validade de 1 ano. Porém, o A1 ele pode ser utilizado em várias máquinas, em vários computadores simultâneos. Por que ela é uma vantagem? Porque o seu cliente ele também vai precisar do certificado digital do CNPJ para realizar a emissão de notas fiscais dele. Então, se você precisa para transmitir algumas obrigações acessórias e ele também precisa para emitir nota fiscal, então, se for um cartão, não tem como um cartão estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, possivelmente, ele tem uma validade maior de 3 anos, mas se você na contabilidade precisar também, vai ter que ter 2 cartões. O token, da mesma forma, ele não tem como estar um token no mesmo lugar 2 vezes. Então, vai ter que ter um na empresa e vai ter que ter um também no teu escritório de contabilidade. Então, são basicamente os 3 principais modelos de certificado digital. Eu explico cada vantagem, cada modelo para os meus clientes e deixo cada um escolher o local, a melhor maneira para emitir esse certificado digital. O mais importante aqui é que você precisa desse certificado digital para realizar a transmissão de algumas obrigações acessórias especificamente. Combinado? Outro ponto também que quando eu entrei
quando eu comecei no meu escritório de contabilidade, algo que eu aprendi somente na prática, quando eu já estava com o meu escritório aberto, e eu fui aprendendo esses nuances, fui aprendendo essas situações que você vai precisar ter, que para a transmissão das obrigações, você pode fazer essas transmissões de que forma? Através do seu certificado. Qual? Do contador. Como que eu faço a transmissão das obrigações acessórias aqui? Eu especificamente, Eduardo. Eu transmito todas pelo meu certificado de contador. Como que eu faço isso? Porque você vai ter que ter uma procuração eletrônica do seu cliente. Que é isso que a gente vai aprender também agora na prática, como que a gente faz cada situação específica dela, que você vai precisar ter uma procuração eletrônica do seu cliente, do seu certificado. Então particularmente, é uma coisa muito especial, você pode enviar a declaração usando o certificado do cliente, mas eu especificamente transmito, porque eu que estou transmitindo, transmito todas as obrigações acessórias pelo meu certificado digital do meu escritório, ou seja, o meu certificado digital como contador. Então, o certificado digital também, você pode fazer a transmissão da declaração, você tendo um único certificado e ele passando uma procuração eletrônica para você, ou seja, ele vai te dar todos os poderes específicos para você utilizar o seu certificado digital em nome do seu cliente. Como que é feita essa procuração eletrônica? Quando eu comecei, não sabia nem por onde olhar, nem por onde começar essa parada. E eu quero compartilhar com você. A procuração eletrônica, ela pode ser feita de duas maneiras. Pelo certificado da empresa, ou pelo a procuração assinada e feita no ECAC. Na Receita Federal. Então vamos imaginar a seguinte situação: o seu cliente tem um certificado digital com aquele certificado digital que o seu cliente possui, você simplesmente pode entrar lá dentro do ECAC, eu vou te mostrar isso agora, e fazer a procuração para o seu nome. Ou seja, você entra lá no ECAC e você outorga essa procuração para o seu nome específico. Ou se o seu cliente ainda por algum motivo não comprou o certificado digital, você pode fazer uma procuração eletrônica, passando esses poderes para o seu CNPJ ou para o seu CPF. O importante é que quem está recebendo esses poderes, você tem que possuir o certificado digital que daí você vai entrar no sistema da Receita Federal, você vai entrar no sistema do ECAC e vai fazer essa assinatura, vai fazer essa procuração específica aqui. Então, basicamente, pessoal, resumindo essa parte introdutória para a gente entrar então na parte do sistema especificamente, basicamente o certificado digital ele existe para essas duas funções: acessar o sistema da Receita Federal e fazer transmissão de obrigações acessórias. Combinado? Se vocês tiverem dúvidas, se alguma coisa não ficou claro, sempre coloque nos comentários. Para você que está ao vivo, é importante que você esteja ao vivo e você tenha a oportunidade de sempre fazer perguntas aqui para a gente. Caso eu possa te ajudar, no finalzinho aqui a gente separa alguns minutos para eu poder te ajudar especificamente. Mas se você ficou com dúvida em algum ponto específico, não saiam daqui, não saiam dessa aula, dessa live com dúvidas, porque isso não vale a pena. O importante aqui meu objetivo é te ajudar cada vez mais especificamente. Então, esse contexto de gerar as obrigações acessórias não é tema da live especificamente. Hoje a gente vai falar, eu quero te mostrar o sistema da Receita Federal, que ele chama ECAC. Basicamente você vai ter que acessar isso várias vezes. Eu, por exemplo, acesso quase que diariamente, porque você vai ver que no sistema da Receita Federal ele tem várias funcionalidades. Por exemplo, tirar a situação fiscal do seu cliente. Por exemplo, seu cliente te ligou: Joãozinho, Eduardo, eu tô com a minha empresa, ela não está saindo certidão negativa e eu preciso da certidão negativa. Como que você vai saber
qual que é o impedimento que essa empresa tem para tirar essa certidão negativa, tirando uma situação fiscal. E hoje, você tendo certificado, você tendo a procuração desse seu cliente, por isso que é importante que você tendo um desses dois formatos, você não precisa se dirigir até a unidade da Receita Federal para tirar essa situação fiscal. Simplesmente você, pelo esse sistema chamado ECAC, você entra lá e consulta toda essa situação fiscal do seu cliente. Você também consegue fazer no ECAC, baixar declarações transmitidas. Ou seja, eu já fiz uma declaração, quero baixar essa declaração, eu perdi o recibo, perdi a declaração, então no ECAC você tem essas opções aqui também. A terceira e grande opção mais utilizada, realizar parcelamentos. Ou seja, o seu cliente está com débito, o seu cliente está com dívida. Vamos lá, vamos fazer um exemplo real. O seu cliente Joãozinho pegou o telefone e te ligou. Eduardo, o meu CNPJ não está saindo a CND e eu estou precisando da CND para algum motivo lá especificamente. Primeira coisa que você vai ter que fazer, tirar um relatório de situação fiscal. Ou seja, ele vai te dar um relatório de situação fiscal e nesse relatório de situação fiscal ele vai te dizer quais são os impedimentos, quais são as pendências que o seu cliente possui que impedem de tirar a certidão negativa. Depois, você vai passar para ele esse relatório. Se esse relatório for débito e ele não tiver e quiser realizar um parcelamento, ele vai te pedir, Joãozinho, Eduardo, faça um parcelamento para mim. Então, basicamente, tudo isso você vai fazer definitivamente tudo pelo sistema da Receita Federal. Não precisa especificamente você ir diretamente na unidade da Receita Federal para consultar essas opções. E é isso que a gente vai fazer especificamente agora aqui no ECAC, com passo a passo para cada um de vocês. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que para você entrar no ECAC, você só entra com certificado digital. Primeiro ponto. Pode ser seu ou pode ser do seu cliente. Pode ser do seu cliente que você tem o certificado digital dele. Agora, em último caso, Eduardo, meu cliente ainda não fez certificado digital, mas eu precisava tirar uma situação fiscal, precisava tirar uma CND, precisava fazer alguma coisa dentro do ECAC. Qual é a opção que você tem? Opção 1, claro, comprar um certificado digital, ou opção 2, fazer uma procuração eletrônica. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora como que você faz. Basicamente, você pode botar no Google procuração eletrônica ECAC, que vai aparecer essa segunda opção aqui, procuração para uso do ECAC. Vamos clicar aqui para eu tentar fazer uma com você. Atendimento pela internet. Você vai fazer um cadastro. Então vamos lá. Ou lembra que você pode fazer uma procuração, você pode cadastrar ou você pode cancelar. Se você quer cadastrar, simplesmente você vai botar esses caracteres enjoados aqui que a Receita Federal tem. Beleza, basicamente está aqui. Você simplesmente vai preencher esses dados. Você tem que entender que quem são os dados outorgantes, ou seja, quem é aquela pessoa que vai fornecer o certificado digital para você especificamente. Eu vou simular aqui como se fosse eu, Eduardo, transmitindo a procuração para outras pessoas. Botei o meu CPF, vou botar aqui um endereço qualquer, vou botar a cidade, Tocantins, meu telefone, documento de identificação, nacionalidade brasileira, SSP. Só um exemplo, tá, pessoal? Dados do outorgado, ou seja, é aquela pessoa que vai receber essa procuração. E aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu, por exemplo, a gente quando vai montar um escritório de contabilidade, a gente tem dois certificados. Eu tenho dois. Eu tenho o meu eCPF, o meu pessoa física, e tenho o certificado do escritório, da minha empresa escritório. Então eu sempre utilizo, no meu caso específico, eu sempre utilizo o certificado da minha empresa para realizar essas transmissões. Vou botar o meu CNPJ aqui, logador, eu vou botar teste, cidade Palmas, estado 6332146666, CPF do responsável legal da empresa, que sou eu. Aí aqui você vai botar uma palavra-chave. Por que essa palavra-chave? Porque caso você precisar cancelar essa procuração, você só consegue com essa palavra-chave que você vai colocar.
A vigência você pode colocar 25/5/2020. O limite geralmente é de 5 anos, então eu ponho sempre 31/12/2024. Aí aqui você tem as opções de delimitar a procuração somente para uma finalidade específica, ou você tem a opção de colocar todos os serviços. Quando eu vou fazer uma procuração do meu cliente especificamente para a minha empresa, eu sempre ponho todos os serviços específicos. Você vai clicar aqui, cadastrar a procuração. Vai aparecer simplesmente a solicitação de procuração da Receita Federal. Aqui nesse caso vai aparecer todos os meus dados, que eu botei o meu CPF. O cliente simplesmente vai assinar, aqui na assinatura do otorgante, reconhecer a assinatura, e esse documento você especificamente vai dar entrada na unidade da Receita Federal. Para quê? Eles vão analisar a documentação, você vai dar entrada nessa procuração, você vai assinar a assinatura que essa pessoa que está te otorgando essa procuração, e simplesmente ele vai assinar e você vai dar entrada na unidade da Receita Federal. Com isso, você fazendo isso, você imprimindo e salvando, levando lá na unidade da Receita Federal, assim que ela fazer a análise dessa procuração, provavelmente se ele assinar e reconhecer a assinatura, vai estar tudo certo. Eles vão liberar você como procurador dentro do ECAC. Então lá dentro do ECAC você vai ter acesso a todas essas informações que você autorizou aqui, lá dentro do ECAC especificamente. Então, aqui para finalizar, eu quero deixar claro que você tem duas opções de você ter o acesso do ECAC dos seus clientes. A primeira, via o certificado digital especificamente dele, ou via, caso ele ainda não tenha certificado digital, você vai fazer essa procuração manual e vai dar entrada na unidade da Receita Federal. Então, eu vou fechar aqui, vou abrir de novo. E agora, eu quero te mostrar um pouco de como que é esse sistema da Receita Federal, que ele chama ECAC. Simplesmente você vai botar no Google ECAC, vai aparecer o portal do ECAC. Para algumas empresas, devem perguntar, Eduardo, você disse anteriormente que no ECAC só entra com certificado digital. Para algumas empresas, por exemplo, empresas do Simples Nacional, você ainda consegue fazer uma coisa chamada código de acesso. Código de acesso você consegue fazer tanto para pessoa física como para empresas do Simples Nacional. Porém, ele não tem acesso a todas as informações, a todos os requisitos que o ECAC disponibiliza. Então, tem alguns pontos específicos, como, por exemplo, baixar a declaração, fazer procuração, que você não consegue fazer pelo ECAC, somente pelo código de acesso. Isso você faz exclusivamente, somente via certificado digital. Então, no ECAC, eu não utilizo o código de acesso para usar, eu sempre uso pelo meu certificado digital. Então, você vai clicar basicamente na opção certificado digital. Aqui eu tenho vários certificados digitais, você vai escolher o teu, que você vai estar logado, e basicamente aqui é a tela do ECAC da Receita Federal. Aqui você pode ver que tem várias funções que você basicamente vai utilizar. Eu não vou falar especificamente de todos, mas eu vou dar algumas noções para você que vai depois, com o tempo, você vai se familiarizando com essa ferramenta, de tanto você fazer. O mais importante aqui é eu te trazer um pouco do conceito para você entender esse apanhado geral aqui. Como a gente estava falando de procuração, então o que é importante também você fazer? O seu cliente optou por fazer o certificado digital dele, especificamente dele. O que você pode fazer também? Porque se de repente o certificado some, o certificado perde ou algum motivo, você pode fazer aquela mesma procuração que a gente fez direto com o certificado dele. E não vai precisar exclusivamente ir na Receita Federal para validar essa procuração. Por quê? Porque você está fazendo exclusivamente com o certificado digital. E aonde que você faz isso? Você vai vir aqui em senhas e procurações, cadastro, consulta e cancelamento de procuração. Então aqui especificamente nessa tela você vai fazer, você pode cadastrar procuração, você pode consultar as procurações que você deu para outras pessoas, você pode consultar procurações que outras pessoas deram para você, e você pode simplesmente fez uma procuração,
aquela pessoa não é mais contador responsável, aquela pessoa não é mais responsável pela minha empresa, você vai ter que entrar aqui especificamente e cancelar essa procuração. Cuidado para não deixar ela ativa, porque lembra lá no início, quando a gente vai fazer, a gente marcou todas as opções, então essa pessoa que tem essa procuração ativa, ela vai fazer absolutamente tudo que ela puder fazer com o acesso que você acabou de dar. Então, cadastrar a procuração é a mesma coisa, igualzinho o que a gente fez lá no início. Simplesmente você vai dizer se os dados do procurador ele é pessoa física ou pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, você vai digitar o CNPJ, você vai digitar a vigência que você quer essa procuração. Você pode dar poderes individuais ou você pode dar poderes de todos os serviços. Feito isso, você vai rolar até embaixo e vai ter a opção cadastrar procuração. Assim que você preencher todas essas informações, vai te dar a opção de você cadastrar a procuração. Clicou em cadastrar, automaticamente essa procuração já está automaticamente validada para aquela pessoa aqui que você está dando esses poderes como outorgado. E depois que eu tenho uma procuração, eu sou um procurador. Entrei com o meu certificado. Como que eu mudo aqui essa tela? Simplesmente você vai vir aqui, alterar perfil de acesso e você vai dizer, eu sou procurador da empresa CNPJ tal. Clicou aqui, clicou em alterar, por exemplo, vou botar aqui no CNPJ que eu não tenho procuração. Clicou aqui em alterar, que eu tenho procuração, automaticamente ele mudou aqui o procurador. Então, se eu quero voltar, simplesmente eu vou em titular. Então, se você é procurador de uma empresa, basta você colocar aqui procurador de CNPJ. A mesma coisa se você for procurador de pessoa física. Basta você informar o CPF que automaticamente o perfil ele vai mudar. A tela é igual para todos. O que vai mudar é se você está atuando como responsável legal dessa empresa, que é o certificado da empresa, ou você está atuando como procurador especificamente. Então, esses são alguns detalhes importantes. Outra coisa importante também é, Eduardo, o que eu faço nesse sistema do ECAC? Hoje eu quero compartilhar com você aqui basicamente 3 coisas que é o que você vai fazer com mais frequência. Primeiro, você vai tirar a certidão fiscal dessa empresa, ou seja, você vai fazer uma consulta para avaliar como que está a real situação da empresa naquele exato momento. Isso é muito comum quando o cliente nos liga e pergunta, Eduardo, eu estou precisando tirar certidão negativa da minha empresa, ela não está saindo. Possivelmente essa empresa está com pendência. E quais são as principais pendências que essa empresa vai ter? Ou ela está com pendência de débito, ou seja, ou ela está devendo, ou ela está com pendência de falta de declaração. Como que você faz para descobrir isso? Simplesmente entrando no sistema do ECAC, clicando em certidão e situação fiscal, especificamente, você vai clicar aqui em certidão e situação fiscal. Se a Receita estiver funcionando, porque ela também dá alguns panes, dá algumas travadas, ela vai trazer para você um relatório específico de possíveis irregularidades que a sua empresa possa ter. Então aqui ele vai te trazer, se você tem débito, ele vai trazer débito. Se você tem falta de declaração, ele vai trazer falta de declaração. Se você tem algum processo na Receita Federal, seja ele processo de multa, autuação, ele vai trazer aqui para você, ou seja, tudo que está impedindo de você tirar a certidão negativa do teu cliente, nessa aba de consulta e situação fiscal, ela vai aparecer. Aqui eu só queria fazer um adendo na seguinte situação específica. Se essa empresa está com débito, o débito pessoal na Receita Federal, ele se resume em 2 pontos específicos. Ou é débito previdenciário, né? Débito oriundo de processo trabalhista, ou débito oriundo de INSS, ou débito oriundo de impostos, que pode ser PIS, COFINS, Simples Nacional, Imposto de Renda, vai depender do tipo de empresa, do tipo de impostos que o seu cliente apura. E dentro ainda da Receita Federal, é algo que eu preciso te explicar para quando a gente finalizar aqui na aba de parcelamento, para você entender, é que dentro da Receita Federal existe 2 subníveis.
existe especificamente o nível de Receita Federal e existe o nível de Procuradoria, ou seja, quando os seus débitos desse seu cliente especificamente já está um pouco mais avançado, e já está especificamente na Procuradoria, ou seja, já está especificamente na Procuradoria. Então, é importante que ao você fazer essa consulta, você identifique em qual estágio está, porque vai depender do estágio que está para você fazer os possíveis parcelamentos, porque quando está na Receita, você parcela especificamente na Receita. Quando está na Procuradoria, você parcela um parcelamento separado na Procuradoria. E quando você tirar essa situação fiscal, quando você tirar a consulta de situação fiscal, esses débitos eles vão vir separados. Débitos que estão na Receita e débitos que estão na Procuradoria. Por quê? Porque são Receita quando está bem no início, Procuradoria quando já está com ação judicial, já está com processo, a empresa já está sendo autuada, ou seja, a equipe jurídica da Receita Federal já está entrando com algumas medidas para tentar receber esses débitos específicos. E quando é falta de declaração, a própria consulta de situação fiscal vai te trazer qual que é o impedimento de declaração que está faltando para você realizar a pendência, para você realizar e conseguir tirar a certidão negativa de débitos. Uma outra coisa muito rotineira que você vai utilizar, não quer dizer que o restante a gente não utiliza. Claro que a gente utiliza. Estou te trazendo algumas coisas fundamentais que possivelmente você nem imaginava, você nem sabia nem por onde começar. Coisas simples, pequenas ações simples que para você pode fazer muita diferença. Então você vai tirar a certidão de consulta fiscal e você também vai realizar parcelamentos, ou seja, você também vai fazer pedidos de parcelamentos. E também é aqui no ECAC que você faz tanto a simulação como efetivamente a consolidação desse parcelamento. E aqui nessa aba de parcelamento, eu vou dar uma apanhada geral, mas depois a gente vai ter outra live específica, só falando um pouco mais de parcelamento, para você te aprofundar, para a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Mas uma das coisas que você precisa entender é que o parcelamento, basicamente, ele é dividido em dois grandes módulos, né? Ou é parcelamento previdenciário. O que é parcelamento previdenciário? Que envolve impostos da folha de pagamento, INSS retido de funcionário, INSS patronal, isso são contribuições previdenciárias. Ou são impostos que a Receita Federal chama de demais débitos, que são PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social. Então, esses tipos de impostos, você vai parcelar de acordo com a situação, de acordo com o tipo de imposto que você vai fazer. Então, aqui você vai ter a opção de parcelamento previdenciário e parcelamento não previdenciário. Ou seja, está vendo que eles separam. Então, se é débito previdenciário, você vai no parcelamento simplificado previdenciário. Se é débito não previdenciário, você vai solicitar a opção de parcelamento não previdenciário. Todo nessa opção aqui, no meu caso aqui, não vai ter parcelamento específico, porque eu não tenho nenhum parcelamento na minha empresa, mas é aqui que parcelamento não previdenciário, você vai vir aqui, negociação de parcelamento, ou seja, ele vai discriminar os débitos, vai te dar essa mensagem específica, você vai dizer que autoriza, e ele vai fazer uma busca de quais os débitos possíveis que você tem para realizar o parcelamento. Então lembra, aqui apareceu para mim, não existe débitos de sua responsabilidade a serem parcelados, porque a minha empresa, quando eu tirei a situação fiscal junto com vocês, ela não tem débitos. Mas, se caso ela aparecesse, iria aparecer toda a relação de débitos para você realizar o parcelamento. Quais que são as principais informações relativas ao parcelamento? Você consegue parcelar em até 60 vezes com parcela mínima de R$500. Salvo essas regras somente em refis, que são oportunidades de financiamento em outras modalidades que abram a cada determinado tipo de tempo. Mas, de modo geral, esse é o parcelamento que você vai fazer. Ou, se é débito previdenciário, você vai vir aqui, parcelamento simplificado previdenciário. Da mesma forma, ele vai aparecer a relação de débitos que você possivelmente possui. Dentro dessas opções, você sempre tem a opção de acompanhar, porque uma vez que você fez o parcelamento,
você vai ter as opções de enviar esses parcelamentos para os seus clientes todo mês para efetuar o pagamento. Que não sai todas as parcelas de uma vez só, sai uma parcela por vez. Então todo mês você vai ter que entrar aqui ou acompanhar e emitir uma nova parcela. Então, se você fosse fazer um parcelamento novo, você ia vir aqui, negociação de parcelamento simplificado, mesma coisa, contribuinte sem processo ativo, quer dizer que o contribuinte não tem um débito específico para realizar o parcelamento. Então, recapitulando, você vai parcelar parcelamento de demais débitos e parcelamento simplificado previdenciário. Agora, lembra que eu falei que a Receita Federal tem 2 níveis de débitos? Se o seu parcelamento é um parcelamento não previdenciário, ou seja, demais débitos, e está na dívida ativa da União, ou seja, não está mais na Receita, está na Procuradoria, aí você vai ter que usar outro caminho para realizar esse parcelamento. E é um outro parcelamento. Então, vamos imaginar que o seu cliente tem 2 tipos de débitos. Tem o débito na Receita Federal e tem o débito na Previdência, mesmo sendo 2 previdenciários. Quantos parcelamentos você vai ter que fazer? 2. Um para na Receita e um para na Procuradoria. Vamos imaginar que o seu cliente tem parcelamento, tem débitos previdenciários e não previdenciários, e na Receita e na Procuradoria. Quantos parcelamentos você vai ter que fazer? 4 parcelamentos, porque você vai fazer 2 na Receita Federal e 2 na dívida ativa da União. Então aqui, pessoal, sempre você vai pedir esses parcelamentos, você vai negociar. Eu sempre faço assim, eu mando para o meu cliente uma simulação, peço a aprovação do meu cliente, ele me dando um ok, e ele me dá um ok e eu gero a guia especificamente. Aqui eu tenho 2 orientações para você anotar sempre na carteira do seu computador quando você estiver usando. Você tem que confirmar com o seu cliente se ele vai ter dinheiro efetivamente para pagar a primeira parcela, porque geralmente quando você faz o parcelamento ela sai com um prazo de 3 dias úteis para o seu cliente pagar. E se o seu cliente não pagar, o deferimento desse parcelamento ele sempre vai estar vinculado ao pagamento da primeira parcela. Ou seja, quando o seu cliente pagar a primeira parcela, aí que o seu parcelamento vai ser deferido. Então, se caso o seu cliente não pague, dá um trabalho lascado para você cancelar esse parcelamento, porque ele vai ficar pendente na Receita e nessa época de pandemia nem atendimento está tendo, então vai gerar um transtorno. Porque enquanto esse parcelamento não se cancelar por conta própria, dizendo por falta de pagamento ele não foi efetivado, demora pra cacete essa parada, demora pra cacete. Então é importante que você veja realmente com o seu cliente se ele vai aderir mesmo ao parcelamento para você não fazer viagens perdidas. Então aqui eu te dei um contexto desses 2 tipos de parcelamento, tem vários outros tipos de parcelamento, tem várias outras opções que você faz dentro do ECAC, desde retificação de pagamento, ou seja, depois você vai apanhar e você vai navegar por esse sistema. Mas eu estou te trazendo aqui algumas informações que eu tenho absoluta certeza que você vai precisar fazer no início, quando você estiver começando o teu escritório contábil. E um outro tipo de parcelamento muito comum também é o parcelamento do Simples Nacional. Para quem já está aqui comigo sabe que eu venho falando que o Simples Nacional é um outro regime, que o tipo de apuração dele é diferente, né? É uma apuração unificada. E ele é um tipo de imposto que chama o DAS, que é o DAS do Simples Nacional. Esse parcelamento ele é feito separado. Você vai vir aqui na opção Simples e vai ter a opção de parcelamento, solicitar acompanhar DAS de parcelamento. Aqui eu tenho algumas orientações para você. A primeira delas é o seguinte, aqui que você vai fazer a mesma coisa, pedido de parcelamento, você vai fazer o pedido de parcelamento, vai aparecer todos os débitos específicos, vai aparecer uma simulação e você vai mandar para o seu cliente. Aqui eu tenho uma única ponto de atenção para você que está começando no seu escritório e talvez você não saiba disso. Aqueles outros parcelamentos que a gente teve, parcelamento previdenciário, parcelamento não previdenciário, você pode fazer quantos você quiser. Quantos? Se o seu cliente quiser fazer um por mês, se o valor der parcela mínima de R$500, você faz um por mês. O parcelamento do Simples Nacional, ele só é permitido um único parcelamento ativo por ano. Então quer dizer que se eu já parcelei esse ano de maio de 2020, se eu já fiz uma solicitação de parcelamento esse ano, eu não consigo parcelar
de novo. Lembra atenção. Se eu pedir um parcelamento em 2020, o cliente fez o parcelamento, perdeu. Como é que perde o parcelamento? Deixar de pagar 3 parcelas da Receita Federal, tesoura o teu parcelamento. Então, se você já fez um pedido de parcelamento do Simples esse ano e o seu cliente perde esse parcelamento e chega lá em agosto, ele quer te pedir para parcelar de novo, não faz um novo parcelamento. Parcelamento do Simples só faz um único pedido por ano. Então, se você pediu esse ano, o seu parcelamento está ativo, você não faz um outro parcelamento. E uma outra coisa importante, parcelamento do Simples só pode ter um parcelamento ativo. Como que a gente faz para resolver isso? Se você fez um parcelamento para o seu cliente em 2020, chegou lá em dezembro, ele está tudo certo, chegou lá em janeiro do outro ano, ele quer parcelar de novo. Ele pode, é um parcelamento por ano. Porém, você vai ter que desistir do parcelamento anterior, aí aquele valor que ele pagou vai ser abatido, os débitos voltam para a conta corrente do Simples Nacional e você reparcela tudo junto de novo. Então, as duas regras principais você só pode fazer um único pedido por ano e você só pode ter um parcelamento ativo somente. Se você quer parcelar de novo no outro ano, você pode, porém você tem que desistir do parcelamento anterior e fazer um novo parcelamento específico. Então, pessoal, esses foram alguns conteúdos, isso foi um pouco do que é certificado digital, como que a gente entra no sistema do ECAC. Eu vou responder aqui algumas perguntas para cada um de vocês. Espero que esse conteúdo, 7h46 da noite, tenha sido de grande valor para cada um de vocês que está aqui me assistindo. E 2 recadinhos muito especiais. Coloque sempre nos comentários o que você está achando dessas aulas. Qual é um possível tema que você gostaria de ter na próxima segunda-feira para a gente fazer esse bate-papo. Clica no curtir. Pega esse link desse vídeo, manda para os seus grupos de contadores que você tem na sua região. Vamos espalhar esse conteúdo para mais pessoas que estão querendo começar teu próprio negócio contábil e fica um pouco perdido relacionado a algumas rotinas específicas. Então, vamos lá, algumas perguntas. Leandro Santos, tem uma empresa do comércio, posso usar apenas o meu certificado digital de contador para resolver tudo? É tudo uma palavra muito ampla, tá, Leonardo? Mas assim, você pode fazer a grande maioria das coisas. Tem algumas situações bem específicas na folha de pagamento que você não consegue. Por exemplo, gerar seguro-desemprego. Algumas coisinhas poucas na folha de pagamento você não consegue. Mas, basicamente, quase tudo, eu fosse de responder, 99% é quase possível que o seu certificado digital como contador você consiga resolver tudo. Agora, para você resolver tudo, você tem que ter a procuração, né, desse seu cliente para o teu certificado de contador. É algum problema do contador usar certificado digital? Porque o contador não usaria o seu certificado digital. Robertoni, desculpa. Cara, esse tema é um tema muito polêmico, tá? Porque tem muitos advogados que já questionaram isso. Eu, particularmente, Eduardo, utilizo somente o meu certificado digital como procurador. E não vejo problema nenhum em utilizar somente o meu certificado digital. Tem muita gente que diz, mas você vai ser responsável. Mas eu sou responsável, eu sou contador, eu que estou fazendo a declaração. Então, no meu ponto de vista, não quer dizer que é o verdadeiro, né? Eu acredito que usar o meu certificado digital, sim, porque eu que estou fazendo essa transmissão das declarações. Eu acho que teria muito mais problema você usar o certificado da empresa, porque você está assinando em nome de terceiros. Você mandando o seu certificado, quer dizer que você está autorizado pela empresa a mandar essa informação. Agora, você utilizando o certificado da empresa é como se a empresa estivesse mandando aquela informação. E na verdade não é. Quem está mandando é a empresa de contabilidade. Então isso é um tema um pouco obscuro, né? Um tema um pouco polêmico, mas eu, Eduardo, utilizo só o meu certificado digital como procuração para fazer quase todas as obrigações dos meus clientes específicos. Gostaria de saber onde vejo o conteúdo dos cursos. Se você está se referindo, Robertoni, aos conteúdos das lives, né? Das lives que a gente tem, alguns desses conteúdos estão disponíveis lá no canal Telegram e aos poucos, né? Alguns ou outros, que essas lives elas são fechadas, mas alguns ou outros eu vou soltando aqui no canal do YouTube específico. Agora não sei se você está se referindo dos cursos específicos dessas lives, estão lá no canal Telegram e algumas ou outras eu coloco aqui no YouTube.
Se você não está ainda no canal do Telegram, é só entrar lá no meu Instagram. O Telegram é um aplicativo idêntico do WhatsApp, você baixa no teu celular, ele é muito mais fácil de eu realizar a minha comunicação. E lá na minha bio do meu Instagram tem um link direto para você entrar no nosso canal e receber esses conteúdos lá.